bem-vindos, boa tarde, nossos internautas, leitores. A doutora Jane pediu para falar. Eu não sei exatamente sobre o que, mas ela pegou alguns vídeos, algumas escritas e esse foi a conclusão que nós tiramos. E o título é Casa Organizada. Eu descobri muitas coisas ao estudar isso para mim mesmo, né? E uma das coisas é que eu não sabia, a sua casa não é neutra. A sua casa não é neutra. Ou ela colabora com você, ou ela atrapalha você. Ou ela é uma bênção, ou, vamos dizer, ela não é. Eu nunca parei para pensar na minha casa dessa forma. Mas a sua casa não é neutra. Qualquer objeto que você tenha que organizar, qualquer coisa que você tenha que se organizar na sua vida, vamos supor, suas finanças, você quer perder peso, você quer trocar de trabalho, você quer abrir um negócio, por mais inusitado que pareça, a sua casa tem tudo a ver com isso. Isso nos mostra que quando observamos um ambiente muito bagunçado, nossa casa, nosso trabalho, nosso escritório, nosso quarto, o nosso corpo libera cortisol, que é um hormônio do estresse. E esse fator é maior nas mulheres do que nos homens. Talvez por isso que eu me estresso mais em casa do que o marido, né? Quanto à questão de limpeza e de ordem. Em outras palavras, as mulheres sofrem mais com ambientes organizados, para não falar bagunçada, do que os homens. Tralha física causa tralha mental e, consequentemente, tralha emocional. Temos que ter consciência disso. Cada objeto que você tem na sua casa ocupa 3 espaços. O espaço físico que você tem aquele objeto, então você olha aquele objeto, um objeto de viagem, você lembra daquela viagem. Se é um objeto de decoração, ele está ali. Ele ocupa um espaço também na sua mente. Você precisa olhar aquele objeto, lembrar dele. Pô, tem 50 blusas, eu tenho que olhar para 50 blusas para dizer qual é uma que eu vou escolher. Né? Ele também ocupa um espaço temporal. Então, tem um espaço físico, um espaço mental e um espaço temporal. O tempo que eu demoro para escolher, ao olhar para o objeto, também tem um lado bom, né? A gente olha para o objeto, a gente lembra de quem nos deu, né? de quando nós compramos, adquirimos ou ganhamos, mas também o espaço físico, né? Nós temos trabalho em limpar aquele objeto da nossa casa, nós temos trabalho de tirar, organizar, mudar para cá e para cá, para cá e para lá. Então, imagine que você tem um objeto, um projeto, de emagrecer, ter uma vida saudável. Sua casa está coerente com isso? A sua geladeira está cheia de coisas que contrárias do seu desejo, a sua dispensa. Eu sou daquelas que vira e mexe, né? Passa um tempo sem comer chocolate. Mas para isso eu tenho que acabar com o estoque de chocolate, que às vezes demora um pouquinho antes de eu começar. Doa, né? É difícil, é que a gente toma um pouquinho, mais ou menos, chama os amigos para comer. Ai, desapego do chocolate, tá bom? Por exemplo, né? Nós falamos sobre dispensa, mas e o seu guarda-roupa? Então, o guarda-roupa está cheio daquelas roupas, não, quando eu emagrecer eu vou usar, né? Quando fizer calor eu vou usar. Aquela questão, tem uma diquinha de que você coloca toda a sua roupa com cabide de uma maneira. E durante o ano você vai usando e você vai invertendo. No final do ano, aquela roupa que você não inverteu durante o ano, com exceção de ser um vestido de casamento, um vestido, né? Uma ou outra exceção, se você passou 360 dias sem usar aquela roupa, ela não faz falta. Né? Então, você de manhã teve problema, porque ele foi mexer no armário e ele já ficou com rinite. Eu falei, tem algumas coisas que a gente tem que dar fim aí. Tem roupa que é só pra viajar. Emocionalmente, tudo bem, concordo. Alguém tem umas camisas de futebol, às vezes a gente tem uma roupinha de bebê, que a gente guarda e aí tudo bem. Mas isso é uma exceção, não são aquelas, né? Não são aquelas 60 camisetas que você só precisa de 5, né? Aquela de todo o estado que você viajou, você comprou uma daquela letra que foi para você. Minha mãe comentava, são 2 sapatos, o preto e o branco. O resto
com o propósito de uma vida mais próspera? Sua casa está coerente com o desejo de ter as finanças em ordem? Como é que está a sua carteira? Tem um monte de papelzinho ali desnecessário? Sempre quando eu viajo, eu dou uma olhada na minha carteira que eu não posso levar para pagar jamais. Aí eu tenho que pagar uma limpadinha, né? Tem moedas saltando ali dentro, né? Nota mais amassadinha. Como estão as suas pastas de documentos? Estou naquela, né? Nas férias que vem organizam. A gente não consegue se concentrar bem no ambiente bagunçado. Papéis nas mesas tiram a sua concentração, objetos fora do lugar. E aí a gente tem que ter, né? A minha bagunça, a minha bagunça. E uma não tem a minha bagunça. Aí vem alguém, como é que você vive nessa bagunça, né? E porém, a gente tem que ser mais organizado, né? A gente tem que ser, as coisas têm que ser claras, limpas. Não existe, né? Que nem eu disse antes, não existe casamento. Sua casa é um estímulo 3D. O tempo todo isso reflete na sua mente, nas suas emoções. A sua casa está na sua energia que você gasta nela. As suas coisas, as suas intimidades, tudo isso é refletido na sua casa, no seu ambiente. Né? Eu imagino que tem estudiosos que entram na sua casa e já pode dizer um pouquinho de como você é, né? Mas eu tenho um exemplo até para falar, que muitos psicólogos conseguem detectar problemas perguntando para os outros como é a organização dela. Objetos de sua família, objetos afetivos, né? A gente recentemente perdeu a nossa pequena Vicky. A gente chegou no ponto também, eu tenho muitas fotos na minha casa e eu estou falando para minha mãe, a gente tem muitas fotos com a Vicky. Eu tenho no meu celular vários, né? Quando você abre o celular, primeiro eu falo que tem um lá da Vicky, depois é uma outra minha com a Vicky. Mas a casa não tinha, aí ele tinha levado um porta-retrato para Portugal, na Tailândia. E aí ele disse, mãe, vamos colocar isso em cima do piano, uma foto nossa família com a Vicky. Depois de hoje, começa a pensar na sua casa com mais carinho. Seus filhos, seu marido, a sua esposa, todo mundo está ali dentro da sua casa. Aquela coisa que eu entendo a minha bagunça, a casa não é só sua. E mesmo que você more sozinho na sua casa, de vez em quando vem uma visita, vem uma outra pessoa. Vai que sua mãe, filho doente, tem que ficar com você um tempinho. Vai comigo, eu preciso de ajuda para ficar na sua casa, né? Lembramos que Deus é um Deus de ordem. Antes de ter qualquer rotina doméstica, precisamos ter uma casa organizada. Tem uma perguntinha para você. A sua casa tem tralha? Você acabou de mudar, Sandra, você trouxe umas tralhazinhas? Deixou tudo? Eu odeio o papo pro muro, não gosto. Então vamos lá. A questão é, você tem tralha para organizar? Tenho, eu tenho. Tá todo mundo pensando aí, né? Se de tudo que você esquecer, que eu falei hoje, lembra de uma coisa só. Tralha não se organiza. Tralha você joga fora. Antes de qualquer coisa, tralha, eletrodoméstico, roupa que não serve, objeto que você não usa mais de um ano, aquela máquina quebrada que te dá um ano ali, entregue para alguém que vai fazer alguma coisa com isso, ou desapega ou joga fora, né? Então lembra, tralha, se joga fora, não se organiza. A dica de que tralha, que eu fazendo isso aí. Se você abre um armário, alguma coisa, está caindo em cima de você, ou está duplicado, por exemplo, são duas colheres em vez de uma, é tralha, gente. Colher? Colher, uma colher de pau, assim, por exemplo, uma colher específica. Você só precisa de uma. Colher de pau? Não, uma pro salgado, uma pro doce. Não, que seja. Então vamos lá. Deus não é um Deus de desordem. Eu dou umas coisas. Vamos lá. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Isso está em Coríntios 14:30. Quando não temos uma rotina bem estruturada, a nossa casa fica confusa. Quando não há horário certo, especial, para acordar, para dormir, a casa fica bagunçada. Isso especialmente para as crianças. Eu lido com crianças de manhã cedo que estão tipo assim, professora, eu posso dormir? Por quê? Aí você conversa um pouquinho com as crianças, você vai dormir? Meia-noite. Não sei que horas. Aí fica jogando videogame. E há pais que não se preocupam com isso. A casa tem que
para dormir, né? Deus ainda fala, né? Quando o sol se põe, a gente tem que dormir junto. E antes do sol nascer, isso já acordava, né? Eu tento acordar antes da minha casa para poder fazer minhas meditações, porque uma vez que a casa acorda, né, Gilberto? Não tem mais nada que a gente possa fazer. A casa já nos ocupa, nos pega. Então, a gente não pode ser não tão rígidas com nossas regras e não tão lenientes com ela, né? A gente tem as crianças. Quanto tempo demora para você ensinar a criança a guardar todos os brinquedos na caixa? Uns 15 minutos. Quanto tempo demora para você colocar todos os brinquedos na caixa? 1 minuto, 2 minutos. Então, vira e mexe, a gente opta por esses 2 minutos, porque a gente não está a fim de passar para aquela pendente. 15 minutos esperando a criança devagarinho colocar. Só que é muito importante que essa criança coloque essa coisa na caixinha. Acredite-se ou não, pessoal, vocês vão ter retorno. Eu demorei um pouquinho, mas eu tive retorno, né? Recentemente cheguei do México, peguei um voo, a gente saiu do nosso, a gente estava no Airbnb, saímos às 4 horas da manhã, 4 e pouco, se não me engano. Eu só cheguei na minha casa às 9 horas da noite, né? Quando eu entrei dentro de casa e fui pro meu quarto, a minha felicidade de ver. Eu tinha deixado todos os lençóis na cama, né? Quando eu cheguei, meus lençóis estavam na cama, as toalhas estavam no meu banheiro e eu ainda tinha comido pro dia seguinte. Obrigado, Thomas, obrigado, Carol. E foi uma coisa assim, eu falei, claro, eu tinha acostumado a Nicinha, né? A Nicinha era fabulosa, a gente chegava de viagem, nós 4, e ela sempre deixava o arroz e feijão ali, porque ela sabia que a gente ia estar saudade do arroz e feijão, né? E o Eric fazendo 2 pratinhos hoje, depois de 2 semanas no México, comendo. Só de arroz e feijão. Só de arroz e feijão, né? Então, como é bom a gente ver esse retorno depois de anos, porque você ensina para as crianças, você vê uma hora que eles aprendem e é muito gratificante isso, fazendo para você e também para as pessoas ao redor. Todo mundo precisa ajudar na casa, não é só o marido, não é só a mulher, todo mundo tem que ajudar, as crianças têm que ajudar de forma com a idade dela, né? Colocar na cama, né? Arrumou a cama bagunçada? Deixa, arrumou a cama, puxou o lençol, tá ótimo, já é alguma coisa, né? Outra coisa, as crianças, as pessoas, todo mundo tem que ajudar nas escolhas da coisa para casa. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, meus pais foram comprar uma casa nova. E eu achei muito bárbaro que meus pais permitiram que eu fosse com eles participar disso. O que eu queria na casa? Imagina, eu tinha 13 anos, né? Quando a gente também mudou de apartamento, meus filhos participaram da escolha de um apartamento novo. O que vocês precisam? Não é da prova final do pai e da mãe, né? Ou quem é mais responsável na compra dessa apartamento. Mas as nossas crianças, o que elas precisam, né? O que elas desejam, também tem que ser ouvido, né? Isso faz toda a diferença dentro de um lar. É necessário que os pais falam a mesma língua. Como é difícil um lar onde o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Minha casa, infelizmente, é um pouquinho disso, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, encaixar essa coisa mais certa, né? Do da pausa, do que desigual. Precisamos organizar a nossa rotina. Como é que a gente pode fazer isso? Tem esses quadros, né? Americanos usam muito quadro, não tem o quadro, tem os quadros de giz, não tem quadro de giz, pode até ser um caderno. Mas bota lá a rotina, né? É muito curioso que a mãe normalmente sabe a rotina melhor dos filhos, né? O pai chega, mas eu tenho que buscar na natação, mas é hoje? Então, assim, é hoje já há 3 anos, né? Então, ter isso anotado no caderno às vezes ajuda quando você não pode fazer para alguém saber que horário que tem que buscar, tem que acordar, tem que dormir, né? Eles também têm que ajudar nas tarefas. Voltamos a lembrar que Deus é um Deus de ordem. Ele deseja que seu lar também seja um lugar de paz, onde há respeito entre as pessoas, onde a rotina sai do papel e funciona ordenadamente. Organizar uma rotina cooperativa com o seu lar, isso faz toda a diferença, né? A Jane proporcionou para a gente um desapego, isso tem que acontecer com mais frequência. E nós temos alguém que necessita daquilo que você não está utilizando. Vamos lembrar que a área é para ser desapegado e não organizado, né? E aí minha pergunta é, como é a casa de Deus? A Eric vai falar um pouquinho da casa de Deus, como é que era? Era bagunçado que nem sua casa? Era cheia de objetos?
assim, então assim. Hoje já desapegamos de alguns, né? Eric? Obrigado, Francis, pelo convite. A casa que Deus pediu para o seu povo construir aqui na terra era uma casa pequena. O santuário do deserto ele tinha uma medida de comprimento de 30 côvados e a largura de 10. E cada côvado, quanto vocês acham que tinha cada côvado? 45 centímetros? 45 centímetros. Significa quão grande era esse santuário, então? Quão grande era? 30 côvados do portão da igreja até a última parede aqui, ó. Essa parede aqui. E 10 côvados é dessa parede aqui até aqui. Nós, aqui na Vila Jataí, nós temos uma igreja maior do que o santuário no deserto, o Santo e Santíssimo. Agora, quantas coisas nós temos aqui dentro dessa igreja, ou dentro de casa, né? Quantas coisas havia no santuário que Deus pediu? Eram 4 móveis só, né? A arca, o altar, a mesa com os pães e o candelabro. 4 móveis só. Só isso. E dentro da arca não era uma arca transbordando de coisas. Eram só 2 tábuas lá dentro, né? Depois veio a vara de Arão, depois veio o maná, depois outras coisas foram acrescentadas ali, né? A espada de Davi, o livro de Josué, outras coisas foram sendo adicionadas, mas era um lugar clean, limpo, com espaço, né? Com as coisas em seu devido lugar e com uma rotina muito bem determinada do que precisava ser feito a cada momento, inclusive rotinas rigorosas de limpeza naquele espaço, né? Deveria ser seguida, você vê no livro de Êxodo, de Levítico, o texto para a construção do santuário, mas os textos para manutenção e como deveria funcionar, muito mais extensos. O que o sacerdote deveria fazer, como se preparar, textos muito mais extensos sobre como aquela casa seria gerenciada do que como ela seria construída. E acho que é um exemplo para nós também hoje, né? Seguir, ter uma casa limpa, clean, espaçosa, com poucas coisas, mas que funcione adequadamente, né? E o mais incrível que era um lugar pequeno. Se Deus, que é o rei do universo, que ninguém pode conter, Ele determinou aquele espaço pequeno, né? E morou naquele espaço pequeno. E quando teve a possibilidade de construir um templo maior, que foi o templo que Salomão construiu, ele dobrou as proporções da casa, que continuou sendo uma casa pequena, né? Não mais de 10 côvados de largura, mas de 20, e não mais de 30, mas de 60. Então continuou sendo uma casa pequena, menor do que a casa de muitas pessoas. E hoje a gente tem uma casa cada vez maior, né? Maior. Mas não é esse o propósito de Deus, e Jesus ele deixou isso muito claro, porque ele nem casa teve aqui, né? Ele, como morou com os pais, mas durante o ministério, qual foi a casa de Jesus? Ele não teve casa. Aí a gente mostra, a gente vê que os verdadeiros valores, né? Muitas vezes a gente coloca nossas afeições em coisas que não são. A gente quer sempre maior, mas Deus ensinou que a gente tem que. É preferível ter um pouco organizado do que ter o muito, querer ter muito e depois não conseguir dar conta dessa organização. E Deus deixou isso muito claro na questão do santuário, né? Assim, e é isso que ele espera da nossa casa também, né? Da casa de Deus aqui na terra, que é a igreja, que, como a Francis comentou, não são lugares neutros. Então, Deus quer que quando você entra na sua casa, que seja um ambiente propício para a sua salvação. E é o que Deus quer aqui para a nossa igreja também. Acho que eram essas as informações aqui sobre a casa de Deus. Vou voltar a palavra para você, Francis. Obrigada, Eric.
assim nós encerramos a nossa organização do nosso lar, nossa igreja. Que todos sejam abençoados, que todos voltem para casa agora, dar uma olhada no seu armário. Se tem alguma camisetinha lá que me usou há 2, 3 anos. Né? DVD, né? CD, que não existe mais. Né? Então, eu hoje de manhã ainda, então, casamento, desapego, né? Peguei um creminho, eu estou guardando, estava guardando para um momento especial. Não, esse creminho eu ganhei, sempre guardava. Eu fui olhar, ele venceu em 2022. Aí já abri, já usei. Eu falei, não, vamos dar uma pegada, porque eu fico guardando. A gente guarda muita coisa com rede social, para quando alguém envia, né? De vez em quando tem alguns filmes, né? O cara fala, não abre isso, eu não guardando. Mas o cara simplesmente tem alguns que são mais desapegados, as coisas, né? Abre, não, hoje é um dia especial, né? O pregador de hoje falou, né? Vai saber que a gente vai estar aí amanhã. Então, hoje é um dia especial, hoje estamos juntos, né? Gente que passa a vida inteira guardando coisas e não usa, né? Muitos anos. Minha mãe faleceu com muita coisa no armário, muitos tecidos. Não, vamos fazer um vestido, vamos fazer um vestido. E eu aprendi a desapegar, mas ainda tenho muito a desapegar. Tem gente que tem brinquedo lacrado, né? Desde criança. Temos. Brinquedo guardado. Tem algum outro de estimação. Vamos lá. O posso que meu irmão me deu aos 10 anos, o suco que meu irmão me deu aos 15, eu tenho. Mas é uma outra, é uma caixinha. A gente guardou até biribinha, aquele negócio que você joga lá, se a gente for aprender, nem funciona. Não funciona mais, né? Então, que Deus abençoe, nos guarde. Vamos para o nosso final. 494. 494. Vai ter outro evento do Desapego? Já vai anunciar? Aí eu já levo também. Gostado, ficamos em pé. Por favor. Uma cama e uma mesa. É a base. No final nós teremos que ter força suficiente para abandonar tudo, né? Então, o apego vai... a gente viver num mundo cheio de Sarina, coisa, pra você querer pegar coisa pra desapegar também, Sarina. Eu vou trazer. cheio de coisas. Mas se pegar uma materialista. É verdade.
Eu desanimo, eu não quero mais. É muita coisa. Senhor Deus, muitíssimo obrigado por essa mensagem de luz que o Senhor nos trouxe. Uma mensagem muito importante, uma mensagem sobre organização, uma mensagem sobre transformar o nosso lar em um ambiente que, quando os outros entrem, sintam a sua presença ali. Que a nossa casa seja um testemunho para a salvação, para a nossa salvação, para a salvação dos nossos familiares, de todos aqueles que nos visitam. Que também transformemos a tua casa, a igreja, também nesse ambiente, que seja um ambiente cada vez mais acolhedor, cada vez mais de paz, que as pessoas gostem de vir aqui, que vejam a tua organização, a tua ordem, a calma e o teu amor refletidos aqui, não só nos objetos, nos bens, na organização, mas também na vida de cada um de nós. Fica conosco nessa semana, despeça-nos em paz e segurança, nos abençoe no trabalho, em todos os nossos afazeres, nos trazendo em paz, calma e ordem as próximas programações aqui da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.